Ontem eu estava vendo algo de uma reportagem que me chamou muita atenção. E não só isso, não me chamou a atenção, mas me produziu um tipo de sensação horrível. E não só tristeza, mas desgosto, me produziu ânsias de vômito. Eu vi como um pai, imagina, um pai que ia ter um filho ou uma filha, creio que uma filha, ia ter uma filha, e ele já planejava como da sua filha, que estava ainda a ponto de nascer. E nesse momento você entra num colapso, porque constantemente a gente diz que honrai o seu pai e a sua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Então essa promessa em que a gente vê bíblica, em que é como um mandamento que eu tenho que honrar o meu pai e minha mãe para que eu seja próspero, para que eu seja honrado. E eu comecei a analisar o caso dessa criança que ainda está sendo gerada, mas esse pai que, segundo a religião, a gente tem que honrar e constantemente a gente escuta dizer: "Não, independente do que fez ou do que faz, é pai e é mãe". Não, meu amor, eu sou contra essa crença religiosa que independente sempre é, independente do que fez ou do que faz, é pai e mãe. Um pai que já planeja, fazer algo gravíssimo num filho que ainda está sendo gerado, eu creio que isso de honrar, eu creio que eu discordo dessa palavra religiosa em que eu tenho que honrar alguém que na verdade nunca me vai honrar, que ao mesmo tempo está planejando fazer algo gravíssimo com um ser que está sendo gerado ainda, uma criança que está sendo gerada. Então, constantemente, a gente tem que entender que, quando se fala nesse contexto em que: "Ai, você tem que honrar o seu pai e a sua mãe, independente como ela te tratou, independente como tua mãe te tratou, porque é o seu pai e a sua". Não, meu amor, eu creio que a gente tinha que rever esse conceito religioso em que me deu nojo. Não só nojo, como eu vi outras histórias em que, o abuso sexual infantil ainda sigue ali permanente, e histórias como eu vi também, de parece uma cidade de Brasil, Ilha de Marajó, algo assim, eu não vi muita coisa não, de adolescentes que se vendem, crianças que são abusadas sexualmente e não fazem nada. Isso é constantemente no nosso dia a dia, é como que se fosse algo natural, mas é nojento, é asqueroso. A gente quer lutar por um país humano, digno, pero se a gente começa a ver essas coisas como que se fosse: "Ah, faz parte da sociedade, é normal, não podemos fazer nada". Eu creio que a gente sim pode fazer constantemente. Primeiro é tirar essa coisa de que eu não posso falar sobre o abuso sexual, em que a gente tem que estar sempre ali limitando do que vamos falar por tabu, por medo, em que as redes sociais podem te bloquear, porque esses temas não podem ser falados, mas entender que quando a gente começa a ver esses tipos de coisas dentro da família, porque a gente tem que entender que o abuso sexual ele não se forma fora, porque a gente sempre costuma a ensinar os nossos filhos a ter cuidado com as pessoas de fora, sem entender que a maioria dos abusos sexuais infantil são produzidos por pessoas conhecidas, parentes. E é nojento a gente ver pai, avô, e você entra num colapso que você diz: "Meu Deus". Então quando a gente diz que honrai o teu pai e a tua mãe para que seus dias sejam prolongados, honrar quê? Como eu posso honrar alguém que já planeja fazer algo grave contra mim? Imagina essa criança quando crescer, e perguntar à mãe pelo pai dela, porque como eu creio que a mulher deve ter se separado desse homem, e como vai explicar à sua filha: "Olha, filha, eu tive que me separar do seu pai, porque o seu pai já planejava te fazer mal". Isso é
triste, isso é nojento e a gente tem que lutar constantemente, mas constantemente a gente só quer olhar os nossos problemas, queremos, resolver os nossos problemas, que os problemas das outras pessoas não nos importam, não nos incumbe. Então, eu penso assim nesse conflito em que honrar quê? Como eu posso honrar a uma pessoa que por mais que seja pai de alguém, mas ao mesmo tempo essa pessoa já está planejando, de forma cruel e abusiva e enfermiça, porque isso vai produzir nessa criança um trauma gravíssimo, com sequelas eternas, que por mais que você pense que é besteira ou não, o abuso sexual infantil leva não só a criança na sua idade ali, mas também quando ela se torna adulto, é uma pessoa cheia de traumas, de problemas emocionais em que a pessoa não consegue, se socializar mais, é como romper aquela a coisa preciosa que tem em toda criança, que é a inocência. E devemos pensar sobre isso quando a gente falar: "Honrai o seu pai e a sua mãe, porque independente do que ele fez", não, meu amor. A gente tem que refletir sobre esse tal do independente do que ele fez ou do que ela fez. Uma criança não tem culpa que se a mãe dela sofreu maltratos, com os seus avós, sabe, aquela coisa de aquele ciclo abusivo em que, tal fulano sofreu, então você também tem que sofrer. Assim como eu sofri, você também vai sofrer. Não, não pode ser assim. A gente tem que romper esse vínculo enfermiço do abuso sexual, do maltrato. A gente tem que romper esse vínculo nojento. E graças a Deus que existe sim famílias sanas, ou famílias que tentam ser sanas, não perfeitas, mas famílias que tentam, ver que quando formou uma família para ser diferente da família que ele teve antes, ou ela teve antes. Quer dizer, se uma mulher veio de uma família maltratadora, ela vai dizer: "Eu vou ter o meu filho e eu não quero que meu filho passe a mesma coisa que eu passei com os meus pais", sabe. Isso não é mimar a criança, é tentar romper aquele ciclo, nojento de maltrato, aquele ciclo nojento de abuso. Isso que eu queria falar com vocês hoje.